Dando continuidade ao estudo sobre anjos caídos. Mateus 4, na tentação de Jesus, nós temos o seguinte, capítulo 4, versos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui ele fez uma proposição, vou dar o mundo para você se você me adorar, né? Tem pessoas que fazem pacto com Satanás para ter sucesso nesse mundo. Porque buscam a glória desse mundo. O coração está aqui nesse mundo. Tá? O que Jesus falou para os fariseus. Vocês buscam a glória desse mundo, vocês vão ter a glória daqui, não vão ter a glória de lá. Tá? E quem faz pacto com o inimigo, ele muito sutilmente coloca na mente dessas pessoas que quem fez pacto com ele não tem mais condições de se acertar com Deus. Tá? Isso é uma mentira também, tá? Mas ele procura instilar na mente dessas pessoas que fazem pacto com ele que não tem mais volta. Tá? E tem volta. Enquanto há vida, há esperança. Já vi muitas pessoas que fizeram pactos e simplesmente acabaram se convertendo. E o diabo é assim. Tudo aquilo que ele deu para a pessoa perde da noite para o dia. Ela fica zerada. Tá? Eu já vi acontecer isso. Só que Deus vai trabalhando e fazendo um trabalho de renovação. E o processo de Deus não é que nem o do diabo, é aqui e agora. Deus faz uma coisa que vai lentamente acertando a vida da pessoa e corrigindo a vida da pessoa. Tá? Muito bem. Então nós poderíamos dar vários exemplos, mas nós vamos pegar uns exemplos mais objetivos para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Tá? Uma das classes que, aliás, é mais voltada para esse tipo de coisa é a classe artística. Tá? Porque o artista, o palco se torna uma droga para ele. Tá? A mim toda a glória. Né? Você pode ver que as pessoas normais chegam numa certa idade, elas acabam se aposentando. O artista não se aposenta, porque a palma ou a glória que está ali, eles não abrem mão daquilo. Está lá velhinho, caindo caquético, mas está lá no palco, sabe? Não abre mão. Então, como eles buscam a glória desse mundo, muitos deles têm feito pacto com Satanás para ter sucesso nesse mundo. Tá? Principalmente cantores. E quando você faz um pacto com Satanás, você tem que fazer uma dedicatória para ele. Tá? Os artistas, por exemplo, antigamente tinha disco, né, de vinil, hoje CDs. Né? Então todo artista que fazia pacto com o inimigo, ele tinha que fazer uma dedicatória gravando ao contrário. Tá? Então eles fazem uma gravação ao contrário, fazendo uma dedicatória a Satanás, para ter sucesso. Vamos começar com o mais aí, que no caso dele já era um caso declarado, tá? Estava na testa dele. É o Raul Seixas. Né? Raul Seixas, ele dizia que o diabo é o pai do rock. Crente que gosta de rock aí, está aí uma boa orientação para entender o que é o rock. Né? Se ele falou isso e a intimidade que ele tinha com o inimigo, ele sabia o que estava falando. Para vocês terem uma ideia, tem uma música que ele cantava, e muita gente cantou ela, sem saber o que estava cantando, aquela que ele diz, eu nasci há 10 mil anos atrás. Vi Jesus morrer na cruz e tal, e eu sou a mosca que pousou na sua sopa, aquele que irrita. Ele estava falando, na verdade, de Satanás. Tá? Tem muitas colocações que se você for analisar, ele está falando de Satanás sem sombra de dúvida. Tá? Ele, na dedicatória dele, eu ouvi isso, no disco dele virado ao contrário, ele dá um berro. Ele diz, Satanás, meu amigo, meu irmão, meu camarada. Tá? Essa era a dedicatória dele. E ele tinha uma outra música que ele cantava também, que ele falava, eu que não vou ficar sentado numa poltrona de apartamento, com a boca escancarada, cheia de dente,
esperando a morte chegar. Foi assim que encontraram ele, sentado numa poltrona de apartamento, com a boca escancarada, cheia de dente, morto. Tá? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Roberto Carlos. E você vê o sucesso que esse cara tem aqui no Brasil. Tá? E ele fez uma dedicatória, no disco dele, a dedicatória dele, se não me engano, ele estava dizendo que Jesus era o menor e que Satanás era o maior. Tá? Essa era a dedicatória. Uma música que ele fez muito conhecida, que foi muito cantada, até dentro de igrejas cristãs, aí não vou citar o nome, né? Jesus Cristo, eu estou aqui. Né? Olho dos céus e vejo uma multidão que vai caminhando. Aí ninguém nota que, preste bem atenção, ninguém nota. Ele está dizendo, Jesus Cristo, eu estou aqui e olho do céu. E vejo lá uma multidão que vai caminhando. De quem que ele a quem que ele estava se referindo? Quem que pode estar lá no céu olhando para baixo? Um espírito. Está no meio, né? Justamente. Olha os céus, olha para uma multidão que vai caminhando. Ele estava falando de quem? Né? Outra música também, que ninguém presta atenção, é chamada Guerra dos Meninos. Tá? Ele disse que ele estava no quarto e alguém bateu a porta. E sem ele abrir, ele entrou. Tá? Como é que você não abre a porta, a pessoa entra. Ele dizia que era um menino, né, que ensinou uma música para ele, a qual ele estava cantando. Era um anjo lindo, luz em forma de menino. É isso aí. Era um anjo em forma de menino. E forma de menino na macumba é demônio. Tá? Essa é a grande verdade. Muita gente não sabe disso. Então, e ele até hoje está aí velho e fazendo sucesso ainda. Agora, na verdade, esse pessoal está ganhando o mundo. Mas o que é importante é o que Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Outro grupo também é os menudos. Né? Não se reprima. Aí a dedicatória deles, ao contrário, era Satanás vive. Satanás vive, sir. Eu tinha fita, eu emprestei até para você, mas umas vezes a fita. Uma fita cassete que tinha uma baita de uma orientação, tanto artistas nacionais como internacionais. Essa fita não sei para onde foi parar. Agora, o que eu quero chamar a atenção, eu ouvia isso nessa fita. Tá? Aí o Zé Carlos, da Clarineide, muito curioso, ele foi lá na Rádio Estância, conseguiu um compacto dos Menudos e achou um toca-disco, trouxe da minha casa, na outra casa que eu morava, e lá ele deu um jeito de destravar e fazer a coisa virar ao contrário, e ele colocou lá o compacto. E eu ouvi lá direto do compacto, como estava na fita. Dá para você ouvir nitidamente eles dizendo Satanás vive, sir. Tá? Outro também é aquele Alceu Valença. Tá? Alceu Valença, lá do norte. Lá. Ele, na música, na dedicatória dele, ele está dizendo ajoelhe-se a Exu. Ajoelhe-se a Exu. Tá? É o Satanás no terreiro de Macumba. E nós poderíamos citar outros. Tem aquele AC/DC, né? Ele tem uma música chamada Hells Bells, Sinos do Inferno, né? E ali ele fala uma punhada de bobagem, dizendo que ele tinha sido predestinado para o inferno mesmo, queria ir para o inferno. Eu não sei se é esse conjunto, que um deles morreu asfixiado pelo próprio vômito. Tá? E tem outros aí que nós poderíamos colocar, só para se ter uma ideia. Por outro lado, também, a Xuxa é um caso muito conhecido. Conta-se que ela e a mãe dela fizeram um pacto para ela ter sucesso internacional. Chegou a ter. Tá? E no caso dela, por exemplo, você vê que ela não casa. No pacto ela não poderia casar. E ela quis ter uma filha, e ela deu uma lá que estava de jeito lá com o Zafir, né? Aí ela conseguiu um filho através do Zafir, logo depois que ela engravidou, eles se separaram. Tá?
Então você nota que ela sempre está sozinha. E eu me lembro que anos atrás, aqui em Jacutinga mesmo, eu estava dando esse estudo, lá na casa do senhor aí, que eu não vou falar o nome, para não ficar expondo na internet. E quando eu estava dando aquele estudo e falando sobre isso, eu vi que ele foi arregalando os olhos, né? E ele falou, mas isso que você está falando aconteceu aqui na minha casa. Né? Eu comprei uma boneca da Xuxa, daquela boneca grande que tinha, e ficava em cima do guarda-roupa no quarto da minha filha. A minha filha não conseguia dormir no quarto, ela vinha dormir conosco. Porque ela dizia que parece que os olhos da boneca criavam vida e ficava olhando para ela. Ele teve que dar fim na boneca. Tá? Outro também que fez dedicatória é aquele Fofão. Tá? Aquele que tinha aquele negócio assim. O meu irmão abriu também e achou esse punhal. Agora, como é que presta bem atenção, como é que num brinquedo para criança vai se colocar um punhal lá? Alguma coisa errada está aí. Né? Não tem aí, né? Na verdade. Então, há muitos pactos que esse pessoal faz para ter sucesso nesse mundo. Se eles ouvissem o que Jesus tinha falado, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não sei o que se passa na cabeça desse povo. Não sabem, pior que sabem. É que eles querem, aquele pensamento hedonista, né? O aqui e agora. Eu quero agora, não me interessa depois. Tá? Então vamos aproveitar enquanto a gente está aqui. A gente não sabe o que vai acontecer depois, porque na verdade eles não creem na palavra de Deus. Porque se crescem na palavra de Deus, levariam mais a sério. Né? Eles não creem. Então vamos aproveitar aqui. É aquela história, aquele ditado, né? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Né? E eles vão nessa fiusa, só que nesse caso aqui, não, mais vale dois voando do que um na mão, três voando do que um na mão. Essa é a grande verdade. Porque a palavra de Deus, Deus nos convida a crer na palavra dele, independentemente de ver. Tá? Essa é a proposição dele para conosco. Nós não precisamos ver para crer, a palavra dele nos basta. Essa é a proposição e essa é a questão de Deus para conosco. Ok? Então, eu poderia entrar em vários detalhes, mas só para se ter uma ideia, né, que tem pessoas que sim, fazem pacto com Satanás. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu era menino ainda, foi na minha igreja de origem, uma senhora, ela tinha, na época, ela era uma das médiuns mais famosas no país, e segundo a informação que nós tivemos, ela viajava pelos 4 cantos do país sem avião. Tá? Tem um método que o diabo faz, que a pessoa sai do corpo e vai. Até o parente da dona Irene, o irmão dela, agora eu evangelizei tanto a Maria quanto esse que eu vou falar. Ele era também pai de santo e ele diz que tem um sistema, que eu já vi isso no meio chamado pentecostal, né? Você vê que é uma coisa bem parecida com o que acontece lá. A pessoa, ele deu um nome, eu não me lembro mais o nome, tem um nome específico para isso. Diz que a alma sai do corpo, ele viu a alma dele sair do corpo, bater no telhado e atravessar o telhado, e simplesmente ele sai voando por aí, tal, até voltar. Quando eu estava no hospital fazendo tratamento do meu câncer lá, tinha um rapaz que tinha passado pela mesma situação, mas só que ele ficou com medo, que ele foi vendo assim a terra ficar desse tamanho assim, ó, uma bola, tão longe que ele foi. Ele saiu do corpo e começou a ver a terra, ele ficou com medo, aí ele pediu para voltar e voltou, né, no corpo dele. Então essa mulher tinha essa capacidade e tal, mas ela veio a se converter, tá? Veio se converter e estava dando testemunho. É aquilo que eu quero chamar a atenção. Ela fez pacto e ela acabou se convertendo. E ela dava testemunho nas igrejas. E foi lá na minha igreja, o marido dela era um general, né, era aposentado na época. E ela deu um testemunho e vocês terem uma ideia, ela escreveu um corinho, né, muito lindo. Eu não esqueço até hoje, eu era menino, não esqueço até hoje. Ela dizia assim, isso que ela fala é uma realidade. Eu vivia na magia, mas não tinha alegria. Me faltava luz.
Hoje eu vivo tão contente a dizer a toda a gente que achei Jesus, né? E geralmente as pessoas envolvidas com Satanás, elas podem até ter tudo, mas são pessoas tristes, pessoas de semblante baixo, porque o diabo ele oprime, né? Constantemente, continuamente. O pessoal pensa que o diabo ele é amiguinho. Ele não é amiguinho de ninguém, tá? A pessoa que se dedica a ele, ele usa essa pessoa como você chupa uma laranja e depois que não tem mais caldo, você joga o bagaço fora. É o que ele faz, tá? Então, não tem como. Vamos ver algumas questões bíblicas a respeito disso. Abre Mateus 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eu já vi acontecer esse tipo de coisa. A pessoa está lá endemoniada, a gente é chamado, vai lá, você ora por ela, intercede por ela, ela acaba se libertando daquele espírito maligno, mas ela não faz nada para resolver o problema básico dela, que é a sua vida com Deus. A casa continua vazia. Porque se ela crê, o Espírito Santo passa a habitar ali e a casa não tem mais possibilidade de espíritos malignos adentrarem, né? Então ela não faz nada para resolver aquele problema. Aí o espírito maligno volta a ver que a casa está vazia. E ele acaba levando outros companheiros e fica o estado daquela pessoa pior do que o primeiro, tá? Essa é a grande verdade. Uma coisa muito importante, quando você vai encarar uma pessoa endemoniada, você precisa ser nascido de novo. Porque só vai ter autoridade sobre esses anjos caídos se você realmente for nascido de novo. Se não for nascido de novo, pode acontecer isso aqui que nós vamos ver. Abram em Atos, capítulo 19, a partir do verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob possesso de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então, 2 coisas podem acontecer com uma pessoa que não tem autoridade. Uma delas é apanhar. Está aqui. A outra é o espírito entrar lá e entrar e a pessoa ficar endemoniada, porque a casa está vazia. A pessoa não tem autoridade. Então ele pode entrar, tá? Então, eu vou aqui citar um fato, não vou falar de nomes, tá? Mas que aconteceu aqui em Jacutinga, para não dar problema, tá? Tem um casal, até hoje, obviamente, estão vivos, né? Tempos atrás, eles moravam atrás da casa dos pais, tinha uma casa onde eles moravam, né? E eles tinham uma concunhada que tinha interesse de morar lá sem pagar aluguel, porque ela estava pagando aluguel, tá? E ela mexia com essas coisas, o que ela fez? Ela foi no terreiro de macumba e fez um pacto para que o inimigo fosse lá e perturbasse ele de tal maneira que eles abandonassem a casa para ela poder entrar lá na casa. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Quando a pessoa não é nascida de novo, ela está suscetível a esse tipo de ação, tá? Por exemplo, se você não for nascido de novo e alguém tiver algum problema com você e mexer com isso, e for lá no terreiro de macumba e fizer qualquer trabalho, você pode passar a ser oprimido, se você não é filho de Deus. Deu para entender? Ele vai ter livre acesso, mesmo que você não se envolva com isso. Eu só sei dizer que com esse trabalho, voltando aqui para o nosso caso, essa família passou a ser muito oprimida, tá?
Vinha pedra em cima do telhado da casa, eles iam ver, não tinha nada. Barulho no forro, não tinha nada. E esse rapaz, ele disse que ele passava em determinados lugares dentro da casa dele, que gelava, arrepiava o corpo dele inteirinho. E a mulher dele ficou endemoniada. Tá? Aí eu soube desse caso porque um rapaz que era irmão desse, que é casado com essa moça, ele era conhecido meu, estava fazendo discipulado na época, ele me contou. Ele, inclusive, isso que eu vou contar, ele estava presente lá quando ele viu. Tá? Aí chamaram, tinha uma vizinha lá que conhecia esse pessoal, chamaram 2 líderes aqui da cidade, evangélicos, né? E 2 homens arrões, né? Homens altos, fortes, né? E foram lá para expulsar o demônio dela. E eu me lembro que a sala dela era bem pequenininha, tá? E ela, na época, com 1,50 m de altura, era magrinha, hoje ela está mais fortinha, mas ela era magrinha, né? E os 2 entraram lá e um foi falando assim, nós viemos aqui na autoridade de Jesus para te expulsar. Tá? Aí disse que o demônio nela deu maior gargalhada, né? Vocês vieram aqui na autoridade do diabo. E partiu para cima dos 2, sentou a mão nos 2, colocou os 2 para fora da sala. E eles tiveram que ir embora e não deram conta. Por quê? Porque não... É o que eu sempre digo, eu seria bastante humilde se fosse o meu caso. Porque eu ia ter convicção que eu não era salvo. Então seria um termômetro para indicar, olha, você precisa nascer de novo. Eu iria chegar diante de Deus e humildemente falar assim, eu preciso da tua salvação. Mas essas pessoas continuam resistentes até hoje. Tá? E já sei que essa pessoa fugiu de outras situações também, de outras circunstâncias. E eu me lembro que aí nos chamaram, né? E na época foi eu, a dona Cora e mais uma outra pessoa que estava lá também, que correu perigo, porque hoje dá para entender que ela não era salva, tá? Ela simplesmente estava nos acompanhando e a gente achava que era, né? Quando entramos, era um corredorzinho assim e tinha assim a porta que entrava para a sala, né? Quando eu entrei no corredor, ela estava vindo de dentro para fora. Quando ela me viu, ela... e saiu correndo para trás. Correu lá para o quintal, para o fundo do quintal. Aí, a dona Cora entrou outro. Rapaz, eu ia entrando, o marido dela foi lá, pegou ela e veio trazendo ela à força. Né? Eu virei para ele e falei assim, não, deixa ela, não tem problema não, Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus de longe também. Soltou ela, lá para o fundo do quintal. Né? Então nós entramos na sala e começamos a orar. Fomos orando e ela foi melhorando, até o ponto de nos receber. Tá? E eu sei que a situação ali, eles ficaram libertos e não precisaram sair da casa, a moça perdeu o dinheiro lá. Então, uma outra... Eu estou dando esses exemplos para você ver como é que as coisas caminham, se processam nesse ponto. Uma época que uma senhora que eu estava dando assistência, ela estava com câncer no estômago, né? E ela acabou morrendo. Né? Pedi para que a funerária levasse ela o corpo dela para o salão da igreja, lá bereano, quando eu pastoreava. E era um sábado, eu me lembro que era um sábado. E aí tocou o telefone, eu fui atender, o ofício fúnebre lá, e num sábado, e me estava fazendo um convite que tinha 2 endemoniados, pai e filho, se eu podia ir lá. Né? E eu falei, Deus, um já é difícil, 2, né? O Senhor tem misericórdia de mim e me dê mais autoridade para não ficar perdendo tempo lá. Né? Chamei 3 rapazes, e eles viram, quando eu olhei, eles estavam orando lá. Parece que vocês vão ter a sua primeira oportunidade aqui sobre o assunto. Aí fomos lá, chegamos lá, o pai estava deitado na cama, fazendo isso aqui, né? E aí o outro estava no outro quarto também deitado numa cama, que era o filho, e aconteceu justamente isso. O pai estava endemoniado, o filho chegou, o demônio entrou nele, ficaram os 2. Tá? Aquilo que eu estava falando.
E aí eu fiquei com esse rapaz e eu dei muita risada nesse dia, né? Foi tragicômico o negócio, né? E o cara lá em cima da cama, lá, nha, 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 e eu peguei e pedi para ele orar, né? Ele era magrinho na época, hoje ele tá forte também, o pessoal engorda depois de ficar velho. Ele tava lá, ele orava, mas tremia o corpo dele em onça. E eu tinha mandado os dois pro outro quarto, né? E aí eu orei pela misericórdia de Deus, ele ficou bom logo, sabe? Ficou bom. E eu estava explicando para ele o que estava acontecendo quando os dois vieram do outro quarto. Tá? E aí eu fiquei sabendo que um deles orou: "Ô Senhor, tem misericórdia de nós." Eu falei, tem que ter misericórdia dele, né? Eu deixei os dois lá com o homem que já estava livre e sentei. O cara estava deitado de bruço na cama, a mãe sentada numa poltrona do lado da cama, o rapaz ao lado aqui de pé, e eu vim, sentei do lado na cama e pus as mãos nas costas dele e falou: "Ô fulano." Ele falou assim, né? Falei: "Não é fulano nada, né?" Aí eu comecei a orar por ele, orar, e nisso, lá atrás não tinha ninguém. Eu escutei um barulho assim, tum, tum, tum. A mulher, eu vi a mulher fazer assim, eu a vi, porque eu estava de costas. Lá, lá. Aí o fulano que estava de pé fez... Aí, misericordiosamente, também o rapaz veio. Infelizmente, esse rapaz já morreu e não sei se não partiu bem, tá? Novo, morreu novo. E ele acabou voltando ao normal, né? Dizendo que tinha visto a avó dele que já tinha morrido. Eu falei: "Não foi sua avó que você viu outra coisa. Não foi sua avó", né? Expliquei para ele direitinho e depois fui saber o que tinha acontecido. Aí o fulano que estava de pé aqui falou que ele sentiu uma coisa gelada passar pelas costas dele. Ele olhou para trás, a porta fechada, não era vento. Ele ali de pé, daqui a pouco deu um estalo no móvel grande e o móvel balançou sozinho. Quer dizer, ele fez isso, na verdade, para me chamar a atenção, para desviar a minha atenção. Por isso que eu nem virei as costas, não dei bola, eu continuei fazendo para depois saber o que tinha acontecido. Tá? E parece aqueles filmes de terror que os objetos balançam sozinho, andam sozinho. Né? É bem isso aí. Né? Então, graças a Deus eles ficaram livres, e só para vocês terem uma ideia. E essa mesma família, eu estava dando estudo para o casal, e um dia eles falaram para mim: "O fulano não está dormindo", que é o rapaz, não está dormindo lá, não conseguindo dormir no quarto dele. Ele vem dormir aqui na sala. Eu falei: "Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo." Levantei, fui lá, entrei no quarto, e foi a primeira vez até hoje que aconteceu isso comigo. Quando eu entrei no quarto, eu senti um arrepio geral no corpo. E eu falei: é onde balançou o móvel, né, o quarto dele. E eu falei: aqui tem coisa. Né? Então ali mesmo, não saí, orei, pedi para Deus limpar, repreender toda a ação diabólica ali. E voltei e continuei dando o discipulado para eles. Na outra semana eu voltei e eles falaram que naquele mesmo dia ele dormiu no quarto dele tranquilo. Ficou livre. Só para vocês terem ideia como é que a coisa é visível, embora invisível, mas visível nas suas atuações, né, manifestações. E eu me lembro também quando o início da igreja bereana foi lá atrás da prefeitura, um salãozinho que tem lá até hoje esse salão, e eu me lembro que tinha uma moça nova ainda na época, né? E ela estava endemoniada, e eu comecei a orar por ela, e o demônio começou a dizer através da boca dela, né? Eu sou uma alma boa, eu estou aqui para ajudá-la, né? Eu virei e falei assim: não vem com essa conversa para cima de mim, que você sabe que eu sei quem você é. Não, insistindo, cara de pau. Não, eu sou uma alma boa, eu estou aqui. Eu falei: você não está aqui para ajudar ninguém, você está aqui para atrapalhar a vida dela. Né? Não, você está enganado, eu estou aqui para ajudá-la e tal. E eu orando.
Eu falei, olha, em nome de Jesus, você vai embora daqui, deixa ela. Não, eu vou então, eu vou embora então. Pode deixar que eu vou, mas ela tem que ir comigo. Eu falei, não, ela não tem que ir com você tem que ir sozinho, ela vai ficar aqui. Né? Aí ele mostrou a cara, né? Aí ele virou e falou assim, vocês estragaram tudo, ela ia morrer amanhã, vocês estragaram tudo. E ela ficou livre. Quer dizer, o diabo veio para matar ou vai destruir. Esse fato também, nesse mesmo lugar, que aconteceu, eu não estava presente. Tá? Aqui em Jacutinga tinha uma mendiga, muito conhecida aí, mas mendiga aí, sabe? Totalmente sem conhecimento das coisas. E um dia essa mendiga entrou no salão e quem estava presente disse que ela, falando no inglês fluente, estava convidando o pessoal para falar inglês com ela. Quer dizer, não era ela, né? Era o outro. O outro caso, eu tinha virado os bancos, né? Tinha um tapa-vista, né? E tinha um largo entre o tapa-vista e a porta, uma largura que dá para você ver a rua, onde eu ficava assim, no púlpito. Que nem é aqui eu fiz no salão aqui, eu fiz de lado lá, e dava para você ver a rua. E eu estava lá dando um estudo durante a semana, e sabe quando você sente que tem alguém te olhando assim? De lado assim? Quando eu senti que tinha alguém me olhando, eu peguei, olhei, virei, era uma senhora de cor, parada, ali naquele vão, olhando para mim assim, sabe aquele olho que não pisca? Olho parado. Eu peguei, virei e continuei dando estudo. Quando eu estava dando estudo, eu vi que o pessoal começou a olhar de lado. Ela tinha entrado, ela entrou e veio aqui até perto de mim. Aí eu virei para ela e falei assim, por favor, senta. E ela parada que nem dois de Paula. Falei, senta, por favor. Ela, nada. Aí eu peguei e falei assim, em nome de Jesus você senta. Ela sentou. E ali eu continuei, quando eu continuei, ela começou a se estribuchar, né? Estribuchar. Aí nós fomos, já estava terminando o culto praticamente, nós fomos lá dar assistência para ela, oramos e deu dó. Deu dó porque quando ela se viu livre daquela opressão sobre a vida dela, ela começou a falar, onde eu estou? Onde eu estou? Meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Deu dó, sabe? O bicho veio ali para atrapalhar, tentar atrapalhar usando a vida dela, né? Teve um caso aqui, inclusive tem parentes dela aqui na igreja hoje, tá? Dessa mulher. Ali perto da casa da criança, sabe aquela rua que desce por Bilhão da Fronteira, que tem lá o Koala lá? Se vocês descerem aquela rua ali, logo na descida, como quem vai saindo da casa da criança lá para o Curvilhão da Fronteira, do lado esquerdo tem uma casinha ali destruída ali que ela morava. E manifestou nela um espírito de cobra. E uma sobrinha dela, que é irmã do rapaz que está aqui na igreja ainda, eu estava dando estudo para ela, ela falou, eu estava lá, eu era menino, eu estava lá. Ela sabia tudo que estava acontecendo. E um espírito de cobra, que ela disse que andava assim, que nem cobra, coisa mais estranha do mundo. E nessa época eu fiquei sabendo que foi o que saiu correndo lá também da casa da mulher, foi lá, saiu correndo também. E teve um outro que foi lá também, disse que ela disse assim, eu sei quem vocês são meus, falava assim para ele. E houve um caso que chegou a um extremo que ela saiu nua na rua. Quando ela saiu nua na rua, chamaram a polícia. A polícia veio. Parou, desceu, aí ela simplesmente não foi em direção ao carro da polícia, pegou no, como é que chama aquele para-choque e levantou o carro assim. E ficou segurando o carro de pé. Escuta só. Escuta só. Aí o policial foi lá e falou assim, por favor, pode abaixar o carro que nós vamos embora. Pode abaixar. Ela abaixou. Viraram para o povo e falaram assim, ó, chama um pastor ou um padre aí, porque esse negócio não é conosco não.
e se mandaram. Nós tivemos lá depois, era uma saletinha, se a outra sala era pequena, lá era menor ainda. E nós oramos por ela e tal. A dona Cora estava até junto, se não me engano. Né? E eu sei dizer que ela só rosnava, mas não agiu nada. E era uma pessoa que era convicta daquilo e não abriu mão. Depois eu soube através da vida da sobrinha dela, que eu estava discipulando. Ela é uma pessoa convicta desse tipo de coisa e não se libertou mesmo. Tá? E havia uma senhora aqui, professora aqui, até muito conhecida, e eu comecei a dar estudo para essa senhora e eu soube que essa senhora, ela mexia com macumba lá em Mojimirim, ela ia num terreiro lá de Mojimirim. E às vezes os pais, quando vão se envolver com isso, abrem portas para influência, principalmente sobre os filhos, sobra para os filhos. E ela tinha um casal de filhos e a moça ficou endemoniada, sabe? Foi um dos piores demônios que eu encarei aqui em Jacutinga. Ela era magrinha na época, também hoje está fortinha. E eu sabia que mais dia, menos dia, pelo que ela tinha me dito que tempos atrás, houve uma manifestação nela, ela levantou um guarda-roupa sozinha, ela era magra, não tinha como, né? Jovem ainda, magra, e diz que 5 homens quase que não conseguiam segurá-la, e ela disse que bateu em todo mundo, inclusive na mãe, deu um tapa na cara da mãe assim, né? Mas não foi ela, foi o bicho lá que estava nela. E eu sabia que mais dia menos dia eu ia ter que encarar essa situação. E o tempo passou um pouco e eu me lembro que uma vez eu morava na mesma rua que ela, nessa época, lá no Jardim Ideia. Eu morava numa esquina, ela morava umas 3 casas mais para cá. E era umas 2h30 da matina, tá? Tocou a campainha em casa. Quando tocou a campainha, e aí eu falei para a Rosalie, alguém deve ter morrido, né? Levantei e fui ver, era o irmão dela, dizendo que ela estava mal lá, que a mãe dela me mandou chamar. Aí eu falei, chegou o dia. Fui lá, me troquei, fui até a casa. Quando eu entrei, a dona Cora já estava lá, porque a dona Cora morava também na mesma rua, né? E estava lá mais uma ou 2 pessoas, acho que uma pessoa, que também correu risco, e foi acusada. Tá? Foi acusada. Tipo, quem é você? Não, falou assim, chamou de hipócrita. E você, hipócrita? Aí quando eu entrei, ela estava, eu acho que ela tinha acordado, o bicho acordou ela e, né? Ela estava de baby doll, né? Quando eu estava entrando, eu ouvi ela falar assim, vocês vão passar a noite comigo, quem está aqui é uma legião. Falou assim, vocês vão passar a noite comigo aqui. Vocês não têm fé? Falou assim. Aí, quando eu entrei, a primeira coisa que ela fez, enfiou a cabeça no sofá e levantou as pernas para cima. Aí, a mãe dela, quase que eu falei, não, a mãe dela foi lá e puxou, né? Eu falei, não esquenta a cabeça não vim aqui para ver nada, vim aqui para outra coisa. Deixa quieto. E eu vou dar alguns lances que aconteceram lá, tá? Uma hora lá, ela subiu, tinha assim, que nem sofá de 2 lugares, ela subiu em cima do sofá de 2 lugares, em cima do sofá, de pé em cima do sofá, a mãe estava do lado da dona Cora, né? E ela virou e falou assim, e você? Você levava charuto para mim? Aí ela levava mesmo, lá no terreiro de macumba. Ela virou e falou assim, tá vendo como é que sabia? A filha não sabia disso, né? Ela virou e falou assim, eu levava, era muito bocuda, sempre foi. Eu levava, e agora não levo mais. Aí ela em pé falou assim, ela não, bicho, né? Você quer saber? Eu vou meter a mão em você. E desceu e foi em direção a ela. Só que ela tinha crido nessa época, né? Já nessa altura. E quando ela foi em direção à mãe dela, sabe quando parece que desmontou todos os ossos do corpo dela? No chão, caiu.
Não conseguiu dessa vez bater em ninguém. Ali ela no chão, daqui a pouco ela levantou dali e ela fumando, começou a fumar, não sei de onde, não me lembro de onde que ela arrumou aquele cigarro, devia ter lá. Estava fumando e sentou do lado, eu sentei do lado dela, né? E caiu uma brasa no chão, ardendo, do cigarro. E ela falando com essa voz aqui, ela diz assim, pego a brasa com a minha mão, não me queima, não me queima. E pegou a brasa com a mão, colocou nessa pele, pegava o cigarro, enfiava aqui, e você via que nem vermelho ficava. Tá? Desse jeito. Aí ali mesmo, acho que foi dali mesmo que ela começou a dar passe nela, coisa que os espíritas fazem, né? E a mãe dela ficou abismada porque ela nunca tinha ido lá no terreiro e estava dando um passe muito bem dado. Era um bicho nela. E ela foi dando passe nela, eu me lembro que ela levantou e entrou no banheiro. Ela entrou no banheiro, levantou a tampa do vaso, enfiava a mão lá na água, jogava a água nela dando passe. Né? Aí a dona Cora, ela entrou, né? Fechou a tampa do vaso, sentou em cima e falou assim, olha dessa, demônio porco. Era um barato. Eu fiquei um mês dando risada. Eu fiquei um mês dando risada cada vez que eu lembrava daquela cena. E uma hora ela virou para mim e falou assim, você não é crente? Crente é ela, apontou Dona Cora, né? Aí, me desafia para ver que eu meto a mão em você. Né? Falou. Aí eu virei e falei assim, desafiar o quê? Desafiar o quê? Olha o que ela falou, que eu não era crente. O que vocês têm que entender, e que muita gente não entende, que o inimigo, ele sabe que não tem autoridade sobre nossa vida. Nenhuma. Tá? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. O que ele faz? Ele usa dessa arma. Ele blefa. Ele blefa, ele põe medo. Vou sentar a mão, vou fazer isso. Ele fica ameaçando. Se você... ele ganhou. Entendeu? Mas se você fica firme, não tem como. Porque é uma estratégia que ele usa. Aí... Eu me lembro uma vez que ela estava no chão, não sei definir bem a sequência das coisas, que ela estava no chão e daqui a pouco ela voltou a si. Ela voltou a si e falou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Aí todo mundo sentou, eu sentei num sofá que tinha lá, ela sentou numa poltrona, não sei onde estava o Zelene, onde estava ali o Rian, e o pessoal sentado mais do lado, eu peguei e comecei a explicar o que estava acontecendo. Nisso, o bicho entra nela de novo. Quando o bicho entrou nela de novo, tinha mais gente ali na sala, não tinha? Eu não era crente, não é? Mentiroso, é o pai da mentira. Ele virou para mim, que não era crente, entendeu? Ela virou para mim, mas com um olhar de ódio. Eu nunca vi um olhar de ódio tão grande igual aquele. Sabe? Olhou e começou a fazer assim no sofá, no encosto do sofá. Desse jeito, veio, se ajoelhou na minha frente assim e começou a bater. Ô, louco, tô esquecendo do microfone. Bater no peito, assim, dar tapa no peito. Assim. Eu fiquei praticamente cara a cara com ela. E eu olhando para ela, não arredei pé e continuei orando. Né? Daqui a pouco ela, buf, lá no chão. Levantou boa. E eu não soube mais, desde lá para cá, mesmo que ela não tenha crido, Deus teve misericórdia dela, ela não viu mais nenhuma manifestação na vida dela depois disso. Tá? Era mais ou menos umas 5:30 da manhã quando aconteceu isso, que ela ficou livre. Tá? Aí uma outra época, o irmão dela que gostava muito desse negócio de como é que chama? De vaqueiro, de cavalo e tal. Ele tinha ido numa dessas festas e chegou em casa
E a mãe começou a ouvir ele resmungar lá dentro do quarto, né? Aí ela foi ver lá o que ele estava falando. Entrou lá, ele estava dizendo, esse pastorzinho de MRDA, né? Ele pensa que vai me vencer, não vai me vencer, não. Ele que me espere para ver. Estou esperando até hoje. Vou chegar agora lá. Aí você já estava na cena, você trouxe a cena, na verdade. Ela tinha um namorado, né? E esse namorado era encapetado. O namorado abençoado que ela arrumou na época. E eu me lembro, foi bem de Deus mesmo, por quê? Porque estava um seminarista trabalhando conosco na época, e naquele domingo à noite ele estava pregando, o Cláudio, né? Cláudio e Giane, lembra deles? E ele estava pregando e eu sentado lá na plateia. E nisso ela vem de lado e fala assim, ó, o fulano está aí e o negócio não está bom. Eu peguei e levantei. Eu me lembro que eu cheguei, ele simplesmente fez assim, e buf no chão. Aí quando ele caiu no chão, eu fui em direção a ele, ele virou para mim, eu chamava de pastorzinho. Falou assim, você pastorzinho, você pensa que você vai me tirar daqui? Você não sei se você está lembrado disso. Você não... Pôs o cachorro no mato e caiu fora. Aí as meninas foram ficar comigo do outro lado. Eu peguei, você pastorzinho, você pensa que você vai me tirar daqui? Você não vai me tirar daqui, não. Eu virei para ele e falei assim, sabe que você tem toda a razão, cara? Eu não vou tirar você daí não, mas em nome de Jesus você vai sair daí. Eu sei dizer que aí ele pegou, ficou bom, rapidinho. Aí o que eu fiz? Eu tirei ele de fora do salão para não perturbar o culto. Levei para o lado da casa vizinha lá. Não, era molinho de cimento mesmo, com madeiras assim. Me lembro direitinho, 2 paus. Tem muito isso, eu já vi isso em outros lugares. E ele ficou encostado ali e eu voltei a conversar com ele. Quando eu voltei a conversar, o bicho encarnou nele de novo. Eu sei dizer que do jeito que ele estava encostado naquele murinho, ele virou para dentro com as pernas para cima e rolou lá e até grama ele comeu lá. E não tinha um arranhão. E rolava ali. E aqui tem um outro fato que eu dou risada até hoje. Um rapaz que veio visitar a igreja com essa visão, né, do outro lado lá, e ele falou para mim depois que ele estava orando, falou assim, será que o Espírito Santo age nessa igreja, aquele preconceito que eles têm contra nós, né? Será que o Espírito Santo foi quando houve o barulho? Aí ele saiu e foi lá fora também. Aí ele veio, quando ele já estava, quase que eu falei o nome, ele já estava lá virando lá no jardim da vizinha. Eu estava lá orando por ele, né? Nisso chega o rapaz e ele já foi falando, sai! Aí ele começou, chupava a cana lá, sai! Eu virei para ele e falei, rapaz, fica quieto, rapaz. Ele grita lá, você grita aqui, rapaz, vai atrapalhar os vizinhos. Aí eu peguei, orei, eu sei que ele voltou normal, mas não sei o que aconteceu com ele. O que você tem sabido dele, não, ultimamente? Nunca mais vi. Também não. Só acho que ele saiu e deve ter mudado daqui. Então, eu aqui em Jacutinga, aquilo que eu falei em Jacutinga. Eu falei em Jacutinga, uma cidade de 25 mil habitantes, no estudo passado. O índice de suicídio aqui é muito grande, né? E realmente eu tive experiências aqui, fora as que eu não contei, né? Eu tive uma experiência muito grande, aprendi muito com essa situação de pessoas endemoniadas. Um outro caso também que é importante eu falar, que eu sempre cito, eu estou citando os fatos para vocês entenderem como é que a coisa funciona, esses exemplos que eu estou trazendo para vocês. Essa mulher que era vizinha dessa outra, daquele primeiro caso que eu contei, daquele caso que a pessoa acabou apanhando lá, ela que tinha trazido os dois, e ela tinha uma malharia
nessa rua, e eu acho que ela ligou, né, que eu tinha ido lá, e uma funcionária dela ficou endemoniada. Né? E aí me chamaram. Eu peguei e fui lá. Quando eu entrei lá, eu vi uma cena patética, né? Eu entrei na malharia, ela sentada numa cadeira, e tinha uns 5 homens segurando ela. Como se pudesse, né? Mas estava segurando, pelo menos ela não estava reagindo. E tinha um cara de uma outra igreja lá segurando. Eu falei, mas o que esse cara está segurando aqui, né? Aí eu peguei, cheguei e falei assim, em nome de Jesus, você está neutralizado aí. Pode soltar. Eles olhavam para mim assim com um olhar de terror, né? Falaram assim, como soltar? Né? E não soltava. Eu falava, solta, pode soltar. Eu tive que falar umas 3 vezes. Na terceira vez ou quarta vez, eles soltaram a mulher. Aí ela ficou lá, desse jeito, sentada na cadeira. Aí eu comecei a orar por ela. Ela voltou ao normal e começou a contar da vida dela e tal. E nisso eu virei as costas, o bicho encarnou de novo. Quando eu voltei para exercer autoridade sobre ela, sobre o espírito, né? Nisso chegou um homem lá dizendo que era marido dela, que deixasse por conta dele. Eu peguei e deixei. Aí ele pegou nas 2 mãos dela e começou. Por que te demoras a sair? Na casa de meu pai há muita morada. Eu falei, espírita. Sem sombra de dúvida. Por isso que ela estava daquele jeito. O marido dela mexendo com coisa, sobrou para ela. Aí eu, para servir de testemunho, chamei o pessoal que estava dentro da malharia, virei para eles e falei, tá vendo o que está acontecendo ali? Olha, ele é demônio falando com demônio. Ela vai ficar boa daqui a pouco, mas não vai ficar livre. Não deu outra, ela ficou boa na mesma hora. Um falso livramento, só que não fica livre, não fica livre. Acalma o bicho, ali é uma combinação ali, tá? Por isso que eu estou passando isso para vocês entenderem como é que a coisa se manifesta. Outra coisa, isso eu ouvi falar, né? Isso eu ouvi falar, eu não... Tem um caso de um cara que ele tinha acabado de almoçar, eu acho que era líder espiritual, né? Talvez com pouca experiência na área, né? E ele tinha comido salsicha, se não me engano, como mistura no almoço. E ele foi chamado. Quando ele chegou lá, o demônio virou para ele e falou assim, quem é você para vir me expulsar aqui? Com a barriga cheia de salsicha? O que você veio me expulsar? Sabia até o que ele tinha comido, né, no almoço. A Bíblia diz que você tem que jejuar e orar. A anta virou as costas e foi jejuar e orar. Aí quando voltou, ele virou e falou assim, quem é você para me expulsar se eu ouvir o que eu falo? Entendeu? Aí um outro fato parecido, o inimigo simplesmente acusou ele de um pecado. E era real mesmo o negócio. Aí ele virou, foi no canto, falou, Senhor, me perdoa, realmente eu falhei, agora você sai daí em nome de Jesus. Ele fez a coisa certa, entendeu? Ele tinha que falar para o cara com a barriga cheia de salsicha ou não, em nome de Jesus você sai daí, entendeu? Era isso que ele tinha que fazer, sem sombra de dúvida, né? Então, fora outros casos que eu encarei aqui, esse aqui é um outro caso interessante também. Você lembra de um rapaz, que não vou falar o nome, que ele cantava lá, entendeu? Lembra dele? A mãe dele, muito conhecida aqui na cidade. E eu sei que ela tinha um namorado na época e dizia que ele estava endemoniado. E foi o filho dela e mais o Gilmar. Fomos juntos lá. E eu cheguei lá e eu vi que o cara estava mais embriagado do que endemoniado. Mas dizia que ele estava endemoniado, eu peguei o bonde andando, né? E começamos a orar por ele. E nós estávamos orando por ele. Ele sabe o que aconteceu?
ela caiu endemoniada. Ela estava endemoniada, ele não. A mãe que chamou a gente lá para orar pelo namorado. O namorado estava bêbado, ela estava endemoniada. Quer dizer, ela estava aqui do lado, a gente não estava nem exercendo autoridade sobre ela, sobre o bicho caiu aqui, ó. E buf, caiu no chão. Então, o próprio foi te chamar para... Ele se enganou e foi te chamar. É ela que me chamou, sobrou para ela. Eu acho que ela não sabia que ela estava endemoniada. E deixa para lá, não vou contar o fato. Deixa quieto. Estou lembrando de fato que me fez rir. Então, um outro caso, alguém que era líder na igreja comigo, na época, uma pessoa com dificuldade, até hoje, penso eu, que é líder aqui na cidade, mas eu penso que precisa de conversão ainda pelas atitudes, começou a dizer que eu só pensava em dinheiro, me acusando que eu só pensava em dinheiro. E houve um caso de uma outra mulher endemoniada, e fomos eu, mas o pastor Cal estava no meio, o marido da dona Cora. Eu chegamos lá e começamos a orar pela mulher. O demônio que estava na mulher olhou, não foi para mim, não foi para o pastor Carlos, nem para o seu Vladimir, olhou para essa pessoa. Virou e falou assim: você só pensa em dinheiro. Quer dizer, a pessoa quando tem um problema, ela joga no outro. Entendeu? Essa é a grande verdade. Ele não me acusou, acusou ele, que me dizia que eu que pensava em dinheiro. Então, estou dando esses exemplos para vocês verem como é que funciona. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, porque esse ponto dá um discernimento muito grande para nós que temos crido. Né? Abram Efésios, capítulo 6, verso 10, em diante. Bastou ser nascida de novo, ou nascido de novo, tendo o Espírito Santo, né? Foi bom você me lembrar isso, que antes de nós entrarmos nesse texto, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Para quem é convertido, é isso aqui que eu vou ler. Ó. Abra em Lucas, ainda bem que você falou, obrigado. Capítulo 10, a partir do 17 ao 20. Ou você me lembrou de um fato que estava me passando, muito importante, que eu estava deixando de passar para vocês. Tá? Jesus tinha escolhido 70 discípulos e os mandou, deu autoridade para eles exercerem autoridade sobre tudo que era necessário em pregar o evangelho. E eles voltaram depois que eles foram. E eles estão contando. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Está aqui. Aquele que é nascido de novo, ele tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Agora não vem gente dizer que era em relação aos 70 só, não. Tanto é que não eram só relativo aos 12 apóstolos. Tinha mais de 12 aqui, tinha 70, que tinha a mesma autoridade dos outros. Então, a autoridade é dada sobre todos aqueles que creem. Tá? E em 1 João 5,18, há um outro fato também que estava me passando batido, pessoas que dizem que um crente pode ficar endemoniado. Tá? Eu estava vendo um líder aí que tem um programa de televisão, não vou falar o nome, começa com R, né? Então, ele estava, eu me lembro uma vez que estava assistindo o programa dele, e tinha umas perguntas de rua, das áreas do programa dele, e eu me lembro que uma moça na rua fez a seguinte pergunta: o crente pode ficar endemoniado? Aí eu fiquei vivo, né, para ver a resposta dele. Tá? Aí ele começou a dar exemplo.
Ele não usou um texto bíblico. Ele começou a dar exemplo de uma cunhada que ele tinha, que era crente. Agora, quem sou eu para dizer que fulano é crente? Até certo ponto eu posso dizer, mas dentro dela que ela mostra, mas eu não sou onisciente, eu não sei o que se passa lá dentro do coração da pessoa. Aí começaram a dizer que ela era... ele falou que ela era crente, que eles estavam numa reunião lá e que ela caiu endemoniada. Então o crente pode ficar endemoniado. Quer dizer, pegou um exemplo e não usou a Bíblia. Não tem cabimento um negócio desse. Sim. Aquele casal, que eu não vou falar o nome, muito que a gente considera muito, pensava dessa maneira também. Por quê? Mira-se em situações que acontecem, é aquilo que eu digo. Quando uma situação acontece, se essa situação está dentro dos parâmetros bíblicos, vamos levar em consideração. Mas se aquilo que aconteceu não está dentro dos parâmetros bíblicos, nós não podemos definir que aquilo é bíblico, jamais em tempo algum. Essa pessoa, por exemplo, mesma situação. Você vê que o exemplo é igual. Esse casal que vivia nos Estados Unidos, e tinha uma senhora lá, muito considerada por todas, aparentemente uma crente. E ela caiu endemoniada. Então eles chegaram à conclusão que o crente pode ficar endemoniado. Peraí, precisa ver se passa pelo crivo das Escrituras Sagradas. E um dia eu estava com esse casal, e eu virei para ele e falei assim, escuta, mostra para mim um versículo bíblico que dá base para o que você está falando. Né? Aí me citaram Ananias e Safira. Lembra dessa história de Ananias e Safira? Vamos abrir lá em Atos. Antes de abrir em Efésios, vamos para Atos. Capítulo 5 de Atos. João Marcos aqui no contexto, no início da igreja, que eles estavam naquela alegria de envolvimento lá, houve uma necessidade, João Marcos foi lá vender o campo dele que ele tinha e trouxe todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para ajudar os irmãos lá. Aí esse casal viu, achou interessante, todo mundo achou, foi um ato que chamou atenção, então eles também acharam por bem fazer. Só que eles não estavam com o coração de João Marcos, eles estavam com outro coração. Tá? Então, olha só. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, como se ele estivesse dando todo o valor da venda, mas retiveram parte do preço. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Estava dizendo que ele está endemoniado aqui? De jeito nenhum. Justamente, porque Satanás encheu teu coração para que mentisse o Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele caiu duro lá, morreu. Tá? E depois veio a mulher dele, confirmou que caiu dura também e morreu. Isso aqui não é base. Falei, vocês me desculpem, isso aqui não é base para dizer o que vocês estão falando. Eu falei, esse texto, sinto muito, mas não é base para o que vocês estão falando. Agora, eu tenho texto, que é base para o que eu estou falando. Né? Aí eu citei 1 João 5,18, que diz, aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E outra, aquele que tem o Espírito Santo, a casa está preenchida. Luz e trevas não pode habitar ao mesmo tempo, no mesmo lugar no espaço. Graças a Deus, Deus está me fazendo lembrar para a live, é importante, fatos que estavam me passando batido aqui, de que inventaram uma doutrina aí, porque Jesus perguntou lá para aquele endemoniado de Gadara, qual é o teu nome? Né? Aí inventaram uma história que se o demônio dizer o nome dele, você vai ter mais autoridade sobre ele. Você não tem autoridade porque ele falou o nome, você tem autoridade porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Tá? É um absurdo, bizarro isso. E aí, o diabo é mentiroso. Outra questão que eu não coloquei, além dele ser estrategista na questão de blefar, ele é mentiroso. Adianta você conversar com um mentiroso? Não adianta, ele vai falar 5 palavras, 6 são mentira.
Aí, vou chegar lá. Aí eu vou ficar perguntando o nome, vou falar de onde você veio. É só circo, sabe? Só circo que existe por aí. A única coisa que eu... Mas ele respondeu mentira também. Legião. Legião é nome de demônio? Não é. Não é. Agora, onde você veio, eu quero saber de onde que ele veio. Ele foi vindo do inferno. Ele não tem nada a ver com o inferno, pô. Nós já ensinamos isso aqui, tá? Aí, o que ele vai falar? Foi o que ela falou lá. Qual é o seu nome? Caboclo Sete Flechas. Isso é nome de demônio? Não é, jamais em tempo algum. Tá? Zé Pilintra, Pombagira. Isso não é nome de demônio, gente. Não é nome de anjo. Jamais em tempo algum. E teve época aí que eles estavam chamando o nome de demônios. Chamando o nome de demônios de pecado, entendeu? Fulano está com pecado, está com o demônio da inveja, da mentira. Eu falei, o que é isso? Isso não tem nada a ver. É pecado da pessoa, não tem nada a ver com o demônio ali, pelo amor de Deus. E aí vem qual é o seu nome. Que nome? Eu não quero saber nome de demônio, eu quero mais que ele se lasque dali, que ele saia dali. Em nome de Jesus, vai embora. Vamos voltar para Efésios agora, 6:10. Vocês estão entendendo? Tudo a gente tem que ter base bíblica para afirmar. Você não pode, a experiência ela tem que estar em consonância com as escrituras para você dizer, não, aquilo lá foi. Mas quando a experiência não bate com as escrituras, eu não posso fazer uma doutrina em cima de uma experiência, que é o que fizeram. Isso é um absurdo, é um erro muito grande. Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra os cilados do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que nós temos que entender é que a nossa luta não é contra pessoas, a carne, quer dizer, o ser humano. A nossa luta é contra aqueles que estão por trás daquelas pessoas, tá? Que são os anjos caídos. Assim como Deus usa pessoas para atingir os seus objetivos, o diabo também usa pessoas para atingir seus objetivos. Por exemplo, uma mulher casada com um marido que é incrédulo. Ela está com uma agência de Satanás dentro da casa dela. Porque ele vai usar o marido para atormentar, para oprimir a vida dela. Tá? A orientação que eu dou é o seguinte: não responda na mesma altura. Não olhe para a pessoa como se fosse ela o problema. Olha quem está por trás dela. Começa a orar e repreender, que ela vai ficar boazinha, não vai demorar muito. Não dá outra, a pessoa volta ao normal nitidamente. Agora mesmo, tem um discipulado aí de terça-feira, tem uma moça que estava fazendo aqui que ela mandou no zap para mim. Tem uma colega lá que ela fica me espizinhando e não sei o que eu não sei como é que eu faço, não sei o que. Aí eu dei essa orientação para ela. Falei, antes de você sair de casa para o serviço, isso você tem que fazer todo dia. Você ora para Deus repreender toda opressão de Satanás através da vida dela. Você vai ver como é que ela vai ficar boazinha. Né? Aí ela veio aqui na terça passada e ela falou que não deu outra, a menina ficou boazinha, não teve problema nenhum. Um outro caso de uma outra moça que está longe daqui, trabalhando entre os índios, ela tinha sérios problemas com a mãe dela, que o inimigo usava a mãe e o irmão para atrapalhar a vida dela, para oprimir a vida dela. Eu orientei da mesma maneira, ela começou a orar, a mãe ficou boazinha. Então, o que o diabo quer? Que a pessoa atormente, que você peque se voltando contra ela. Deu para entender? Para depois ele dizer, entendeu? Vai usar a mesma pessoa para dizer, você não é crente em nada. Então, tome cuidado. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, quer dizer, o ser humano, é contra os principados e potestades que estão por trás daquela pessoa, às vezes no serviço, às vezes dentro de casa, e assim por diante, com o objetivo de oprimir sua vida. Agora, opressão, você pode resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago fala isso. Agora, você pode aceitar a opressão ou não. O crente pode ser oprimido, não possuído.
tá? E a opressão você pode aceitar ou rejeitar. Não dá de bobeira, que tem muita gente que não é orientada, né? Aí acaba mirando a pessoa e perdendo tempo e às vezes pecando. Por quê? A pessoa fica ali, o diabo fica ali, espizinhando todo dia, né? E aí, se você não tiver uma visão clara das coisas, você pode até tomar uma atitude desnecessária e depois ele vai pegar aquela atitude para te acusar. Deu para entender? Para acabar com o seu testemunho. Entenderam bem a coisa? Então é isso aí. Tá? O próximo estudo, muito importante, principalmente para a atualidade em que nós estamos vivendo, vai ser doutrina do Espírito Santo. Uma série de estudos sobre doutrina do Espírito Santo. Então o próximo estudo vai ser a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Obrigado por ter lembrado. Porque esse estudo vai dar base para vocês terem convicção clara de que a Bíblia realmente é um livro verdadeiro e é da parte de Deus para nós e que tudo que está aqui é a expressa verdade para as nossas vidas. E depois desse estudo, aí nós vamos dar início a uma série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo que vai abrir muito a mente de vocês para coisas erradas que vocês que vieram de igreja aprenderam errado a respeito disso. Tá? E nós vamos mostrar dentro das Escrituras os erros que existem sobre esse assunto, sobre a doutrina do Espírito Santo. Amém?